Como derrotar Reinhardt Van Asten? Reinhardt, o ser mais apelão do universo de ReZero, sendo colocado como o ser mais forte de ReZero até determinado momento, até esse momento. Isso se deve porque ele tem uma tremenda conexão com o Odilaguna. E o Odilaguna é todo o portal de mana, no caso, o portal de mana de ReZero, onde também controla, basicamente, quando a pessoa morre, as almas vão para lá, as memórias das pessoas. Tudo está conectado com o Odilaguna em ReZero. Galera, hoje trago 3 maneiras de como derrotar o Reinhardt Van Asten. E bem, esse vídeo é uma adaptação dos shorts que eu fiz há alguns meses ou até mesmo um ano atrás, de como derrotar Reinhardt Van Asten. E hoje, pessoal, eu trago um vídeo completo, pedido de um inscrito aí que pediu nos comentários. Primeira maneira, selamento. Galerinha, vocês devem perceber que eu também falei em selamento no vídeo do Subaru, das 3 maneiras de como derrotar o Subaru. Inclusive eu recomendo, para quem ainda não assistiu, vá lá dar uma conferida, que ficou muito massa aquele vídeo. Galera, selamento sempre é uma medida de recorrer a derrotar um oponente sem precisar de esforço físico, sem precisar... Quando eu digo esforço físico, é de lutar, sem precisar ter muito sacrifício, Então o selamento é uma alternativa viável. A gente percebe que em várias obras da ficção, muitas pessoas recorrem ao selamento, porque não conseguem vencer um oponente muito poderoso, ou ele, por exemplo, ele é imortal, Não precisa nem ser poderoso, só de ser imortal já é complicado de lidar. Galera, tem métodos como o Kido, que eu citei também no vídeo do Subaru, das 3 maneiras de como derrotar o Subaru. Eu citei sobre o Kido, que é do universo de Bleach, que eu não especifiquei, mas o tipo de selamento do Kido é o Bakudou. Cada Bakudou tem sua forma de selamento, e tem outras maiores e tem outras menores. No caso do Reinhardt, esse Kido teria que ser bem avançado, esse Bakudou, Kido, Handou, Na realidade, Handou é mais para coisas que sejam ofensivas, então não entra na categoria de selamento. Então, galera, esse Bakudou, eu vou chamar de Handou, para não confundir a mente de vocês, Então, pessoal, esse Kido, eu vou chamar logo um nome só. Esse Kido teria que ser bem evoluído, teria que ser um selamento tão preciso que impedisse do Reinhardt saísse desse selamento sozinho ou com intervenção do Odilaguna. E outra maneira, pessoal, mas aí eu não acredito que funcionaria muito bem, seria usar uma Fuba do universo de Dragon Ball. Usando uma Fuba, pegasse o Reinhardt desprevenido, dava para encaixar uma Fuba e prender ele dentro de um recipiente. Mas tem um porém, pessoal. A gente viu em Dragon Ball Super que uma Fuba pode ser repelido. E como o Reinhardt é um oponente muito poderoso, por causa das bênçãos que ele tem, autoridade não, porque Reinhardt não tem autoridade. Ele tem proteção divina, que é a mesma coisa de bênçãos. Então uma Fuba só funcionaria, se fosse bem rápido. Aí teria 1% ou uns 15% de chance de funcionar. Do contrário, o Reinhardt poderia escapar desse selamento usando, a espada dele, que a espada dele só pode ser desembaiada para oponentes que são dignos. Se não for digno, a espada não sai, fica na bainha. Outra maneira que poderia selar o Reinhardt seria a maneira que a gente que assistiu ReZero a gente entende. O sábio selou a sátira, no caso, ou a bruxa da inveja, na torre de Pleiades. A gente não sabe como foi esse selo, mas sabe-se que ela foi selada. Então poderiam usar isso contra o Reinhardt, No próprio universo de ReZero tem essa possibilidade de selar o Reinhardt. Mas esse é o X da questão. Como? Então eu deixo em ênfase. Quem souber, ou tem alguma teoria aí, pode comentar nos comentários. Segunda maneira, cortando a conexão com o Odilaguna. Galera, a gente sabe que o Reinhardt é tão poderoso assim, é mais por causa do Odilaguna, que empresta, cria bênçãos a ele, só basta ele pedir, e muitas das vezes essas bênçãos ou proteções divinas, que são a mesma coisa de bênção, não vem do jeito que ele espera, Ele pede para o Odilaguna, a Odilaguna interpreta para ele, só que é do jeito da interpretação da Odilaguna. Por exemplo, se eu pedir se o Reinhardt, no caso,
pedir uma bênção que envolva voar, aí a Odilaguna meio que pensa, tá bom, então eu vou interpretar qual forma de voo o Reinhardt está me pedindo. Mas, por exemplo, imagine que essa bênção de voo seja de uma forma diferente. Uma bolsa-jato, por exemplo. Aí o Odilaguna passa e dá uma bolsa-jato pro Reinhardt. Sendo que não foi isso que ele quis pedir. Ele quis pedir para voar 100%, sem precisar de bolsa-jato nem nada, só com o corpo mesmo, com a energia. Então é isso que eu quis dizer. Galera, sem o Odilaguna, o Reinhardt também não fica impotente. Ele tem os poderes dele, né? Ele já tem as bênçãos dele que não necessariamente precisa só do Odilaguna. Ele tem a espada, ele tem a força física dele que é surreal. Ele já tem as proteções divinas dele, já normal. E mesmo que ele perdesse as proteções divinas, né? Ele já ia ter uma defesa absurda também. Ele ia ter um ataque absurdo. Ele ia ter a espada do poder, né? Que é a espada do Dragon Rage, que é aquela que ele segura, que só quem é digno pode levar um ataque dela, né? Ou fazer ela sair da bainha. E pessoal, essa espada é basicamente absoluta dentro do universo de ReZero. Quando ela sai, a vitória é 100% garantida. Ou 99%. Porque vai que o cara seja imortal. Ah, mas Frieza, a Elsa tinha a autoridade da boneca. Ela já era quase imortal ou imortal, só que de uma forma diferente. Pessoal, quando eu falo imortalidade é no nível de Sátela. Ou um nível de imortalidade que seja, mesmo com a gota de sangue, ou menos que uma gota de sangue, o cara pode se reconstruir. Eu quero dizer isso, nível de imorrível, que é diferente de imortal. Imortal ainda tem a possibilidade de ser destruído, que destruído não é a mesma coisa de morrer. Galera, um ser imorrível é tipo aquele cara que, mesmo que a pessoa destrua tudo dele, célula, molécula, tudo, o cara já transcende no contexto de ser criação ou criado. Por exemplo, a pessoa existe, mas ele transcende o conceito de existência. Então, seria basicamente isso. Então, essa espada pode perder para esse tipo de existência. Aí é isso, pessoal. Cortar a conexão com o Odilaguna ia nerfar o Reinhardt. Mas para vencer seria um pouco mais fácil. Porque se fosse só com ele com o Odilaguna, né? Do jeito que a gente já conhece, é basicamente impossível derrotar o Reinhardt. Terceira maneira, mandando o Reinhardt para uma dimensão que nenhum poder dele seja nativamente permitido. O que quer dizer isso? Que o poder dele não funcione nessa dimensão, que ele fique no estado de... Por exemplo, o Subaru foi preso pelo Aldebaran, não quero dar spoiler, né? Ele foi preso dentro de um orbe, então ele ficou no Oshamaki. Então o Subaru tá lá naquela dimensão, não quer dizer que o poder dele não funciona, e sim que ele tá fora da área de cobertura. Igual um celular, né, que precisa do sinal, ele tá fora do sinal, ele não está naquela dimensão que a gente conhece, ele tá preso em outra dimensão que é basicamente nulo ele conseguir escapar dali. Então se alguém mandasse o Reinhardt para outra dimensão, não qualquer dimensão, né, mas se mandasse para uma dimensão que o poder dele ficasse totalmente lá, né, ele ficasse lá com os mesmos poderes, só que inativo, né, assim, ficasse todo acabado, sem energia, sem nada, né, sem proteção divina, sem o Odilaguna, ele ia ficar preso ali para sempre. Então é contado como uma derrota. Sim, galera, eu peguei essa ideia do Barusus, né, aquele vídeo lá de como derrotar um Reinhardt. E pessoal, tem um extra, né, tem um bônus. A outra forma de derrotar o Reinhardt é usando um círculo mágico. E o Frieza, o que é esse círculo mágico? Pessoal, o círculo mágico é basicamente são ferramentas para amplificar e aumentar o nível de um feitiço, né, no universo de ReZero. Mas eles também servem para dar um ponto cego na Odilaguna. O que significa? Ele consegue nerfar os poderes do Reinhardt. Ele consegue anular os poderes, né, das proteções divinas do Reinhardt, que é a mesma coisa de bênção. E bem, galera, sem a proteção divina e as bênçãos, o Reinhardt fica inútil, quase que inútil. E galera, vale ressaltar que esse círculo mágico é ineficaz contra autoridades. O que significa? Por exemplo, os fatores das bruxas, do pecado, né, de ReZero, os acerbispos, tipo Betelgeuse, com a autoridade da preguiça, autoridade da ira da Sirius. Então isso é ineficaz, porque as autoridades operam acima do Odilaguna. E bem, galera,
esse foi o vídeo, né? Não é focado sobre os fatores das bruxas do pecado de ReZero, nem tampouco nos acerbiços, mas sim formas de como derrotar o Reinhardt. Então é isso, pessoal. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, comentar o que vocês acharam aí, né? Se tiverem alguma opinião sobre, ou mais formas, ou quiserem refutar também, né? Eu estou aberto nos comentários e fui. Tchau!